Você sabia que existem 4 sinais espirituais claros que mostram que você tem o Espírito Santo e que ele está agindo na sua vida nesse exato momento de forma sobrenatural? Muitos irmãos passam anos dentro da igreja sem jamais compreender esses sinais espirituais e, por causa disso, podem sofrer até ataques espirituais sem saber o porquê. E pensando nisso, hoje vou te mostrar os 4 sinais de que você tem o Espírito Santo. Mas antes, comente aqui embaixo: eu quero sentir o Espírito Santo. Essa declaração fortalece a fé e ajuda mais irmãos. O primeiro sinal de que o Espírito Santo habita em você é convicção do seu pecado e desejo sincero de mudança. Quando o Espírito Santo está presente, seu coração não se acomoda no erro. Existe incômodo espiritual, sensibilidade e dor pelo afastamento de Deus. O livro de João, capítulo 16, afirma que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que quem tem o Espírito não se orgulha do erro, não justifica o pecado e não banaliza a santidade. Esse sinal não gera medo, gera alinhamento. A pessoa passa a desejar agradar a Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Existe luta interior, existe vigilância, existe consciência espiritual ativa. Esse é um sinal profundo e silencioso, mas extremamente poderoso. O segundo sinal é a fome pela palavra de Deus. Não é obrigação religiosa, é necessidade espiritual. A Bíblia deixa de ser um livro comum e passa a ser alimento diário. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, declara que os que nasceram de novo desejam o puro leite espiritual para crescerem na salvação. Quem tem o Espírito Santo sente sede da palavra, sente alegria ao ouvir o ensino bíblico e cresce espiritualmente através dela. Esse ponto é confirmado por estudiosos, que afirmam que a obra do Espírito está diretamente ligada à compreensão viva das Escrituras. Onde o Espírito está, a palavra ganha vida, direção e autoridade. O terceiro sinal começa a se manifestar de forma prática: mudança de caráter. Gálatas capítulo 5 descrevem o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece de forma real e contínua. O Espírito Santo molda atitudes, palavras, reações e decisões. Aqui existe um alerta espiritual. Dons podem impressionar, mas o fruto confirma. Jesus deixou isso claro ao afirmar que a árvore é conhecida pelo fruto. Onde o Espírito Santo habita, o caráter começa a refletir o caráter de Cristo, mesmo em meio às lutas. Ao longo da história bíblica, estudiosos apontam que a maior evidência da ação do Espírito não era espetáculo, mas transformação profunda de vida. E isso nos conduz ao próximo sinal. Você já ouviu falar de pessoas que falam muito de fé, mas não conseguem permanecer firmes quando a prova chega? Isso acontece porque existe uma diferença profunda entre ter informação sobre Deus e ter o Espírito de Deus habitando dentro de si. O quarto sinal começa a se revelar exatamente nos momentos de pressão, dor e perseguição. O quarto sinal de que o Espírito Santo habita em você é a perseverança espiritual mesmo em meio às lutas. Não é ausência de sofrimento, é resistência interior. Não é vida fácil, é fé que não se quebra. Romanos capítulo 8 declara que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os feridos habita nos que pertencem a Deus. Isso significa força sobrenatural para continuar quando tudo parece querer parar. Quem tem o Espírito Santo pode até chorar, pode até se abalar por um momento, mas não abandona a fé. Existe algo dentro que sustenta, que levanta, que direciona novamente para Deus. Essa perseverança não vem da força humana, vem da presença do Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos mostra isso com clareza. Os discípulos foram perseguidos, presos, ameaçados, mas continuaram anunciando a verdade. Atos capítulo 4 diz que depois de orarem, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. O Espírito não removeu a perseguição, mas fortaleceu o coração para enfrentá-la. Esse ponto desperta um estado de alerta espiritual.
Nem toda desistência é cansaço físico. Muitas vezes é falta de fortalecimento interior. Onde o Espírito Santo governa, a fé não é abandonada por causa das circunstâncias. Existe ainda algo mais profundo que precisa ser compreendido. O Espírito Santo não apenas sustenta, ele também direciona. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 ensinam a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Quem tem o Espírito passa a perceber correções, alertas e direcionamentos internos que não vêm da lógica humana, mas da comunhão com Deus. Esse discernimento espiritual protege de enganos, falsas doutrinas e caminhos que parecem bons, mas conduzem à destruição. Jesus advertiu sobre isso em Mateus capítulo 7, ao falar sobre falsos ensinamentos. O Espírito Santo atua como guardião da verdade dentro do coração. Teólogos destacam que a obra do Espírito é conduzir o cristão à verdade plena, mantendo-o firme na essência do Evangelho. Isso não gera confusão, gera clareza. Não gera medo, gera segurança espiritual. Aqui existe um chamado à vigilância. Nem todo sentimento vem de Deus. Nem toda voz interior é do Espírito Santo. Por isso, quem realmente tem o Espírito aprende a comparar tudo com a palavra. A primeira carta de João, capítulo 4, orienta a provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Essa sensibilidade espiritual é um sinal maduro da presença do Espírito. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo gera algo que vai além da resistência e do discernimento. Ele produz intimidade com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15, afirma que o Espírito nos leva a clamar, Abba, Pai. Não é uma relação distante, é proximidade. Não é medo constante, é confiança filial. Essa intimidade transforma a oração. Ela deixa de ser repetição e se torna diálogo. Deixa de ser obrigação e se torna refúgio. Quem tem o Espírito sente necessidade da presença de Deus, não apenas em momentos difíceis, mas como estilo de vida. Estudiosos explicam que essa relação filial é uma das maiores evidências da obra do Espírito na vida cristã. Onde ele habita, existe relacionamento vivo com Deus. Você já ouviu falar de pessoas que começaram bem a caminhada cristã, cheias de entusiasmo, zelo e até conhecimento bíblico, mas que com o passar do tempo esfriaram, se acomodaram e perderam totalmente a sensibilidade espiritual. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo lento, silencioso e extremamente perigoso. E exatamente por isso, este sinal da presença do Espírito Santo é um dos mais sérios, profundos e reveladores de todos. Um sinal claro, bíblico e inconfundível de que alguém tem o Espírito Santo é ódio progressivo pelo pecado e amor crescente pela santidade. Não se trata de aparência externa, não se trata de discurso religioso bonito, não se trata de fingimento espiritual. Trata-se de uma transformação interna, profunda e contínua. O coração passa a rejeitar aquilo que antes parecia normal. Atitudes que antes eram toleradas passam a gerar incômodo. Palavras que antes eram comuns passam a pesar na consciência. Ambientes que antes traziam prazer passam a causar desconforto espiritual. Isso não é fanatismo. Isso é vida espiritual ativa. Romanos capítulo 12, versículo 2, ensina que o cristão não deve se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Essa renovação não acontece por força humana, disciplina pessoal ou esforço religioso. Ela acontece pela ação constante do Espírito Santo dentro do coração, moldando pensamentos, desejos e decisões. Aqui existe um alerta extremamente sério. Muitos confundem santidade com isolamento social, mas a Bíblia nunca ensinou fuga do mundo, e sim, discernimento espiritual dentro dele. Jesus deixou isso claro em João capítulo 17, versículo 15, quando orou para que o Pai não tirasse os discípulos do mundo, mas os livrasse do mal. Essa capacidade de viver no mundo sem ser dominado por ele só existe quando o Espírito Santo governa a vida. O Espírito Santo gera vigilância constante. Ele alerta antes da queda. Ele incomoda antes do erro. Ele corrige antes da destruição.
Quando essa voz interior é ignorada repetidamente, o coração começa a se endurecer. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Alerta claramente para não endurecer o coração quando se ouve a voz de Deus. Onde o Espírito Santo está ativo, existe sensibilidade espiritual. Onde ele é ignorado, nasce frieza, descuido e afastamento gradual. Estudiosos afirmavam que a maior tragédia da fé moderna não é a perseguição externa, mas a perda da sensibilidade espiritual. Igrejas cheias, mas corações vazios. Discurso bonito, mas pouca transformação. Onde o Espírito Santo habita, essa sensibilidade permanece viva, afiada e vigilante, produzindo arrependimento, correção e crescimento espiritual contínuo. Outro sinal poderoso e muitas vezes negligenciado é amor genuíno pelas pessoas. Não é amor seletivo, não é amor interesseiro, não é amor condicionado ao comportamento do outro. É amor que perdoa, suporta, intercede e insiste. Romanos capítulo 5, versículo 5, declara que o amor de Deus é derramado nos corações pelo Espírito Santo. Isso significa que esse amor não nasce da natureza humana, nasce da presença divina. Esse amor não fecha os olhos para o erro, mas corrige com graça. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, descreve esse amor que não é natural, é espiritual. Onde esse amor existe, o Espírito Santo está operando de forma evidente e contínua. Aqui surge um confronto silencioso e profundo. Como estão as reações diante das falhas alheias? Existe misericórdia ou julgamento constante? Existe intercessão ou exposição? Existe desejo de restauração ou prazer em apontar erros? O Espírito Santo molda o coração para se parecer com o coração de Cristo, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Existe ainda outro sinal extremamente profundo que muitos ignoram, mas que a Bíblia deixa absolutamente claro. O Espírito Santo gera testemunho interior de salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16, afirma que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso não é arrogância espiritual, não é presunção, é segurança baseada na obra de Deus. Essa segurança não elimina lutas, mas impede o desespero. Não elimina dúvidas momentâneas, mas impede o abandono da fé. Quem tem o Espírito Santo pode atravessar desertos longos sem perder a identidade espiritual. Pode enfrentar silêncio aparente de Deus sem abandonar a oração. Pode sofrer perdas sem perder a esperança. Além disso, o Espírito Santo produz sede constante pela presença de Deus. A pessoa não se satisfaz apenas com rotina religiosa. Existe desejo por oração, por comunhão, por intimidade com Deus. Salmos capítulo 42 declara que assim como o servo anseia por águas correntes, assim a alma anseia por Deus. Onde o Espírito habita, esse anseio permanece vivo. Tudo isso nos conduz ao ponto mais forte, mais decisivo e mais negligenciado de todos. Um sinal que separa a fé verdadeira de religiosidade vazia. Um sinal que define quem permanece firme até o fim e quem se perde no caminho. Um sinal que revela como o Espírito Santo prepara uma vida para atravessar os últimos dias com discernimento, coragem e esperança viva. Você já ouviu falar de pessoas que conhecem a Bíblia, frequentam cultos e até falam de Deus, mas não conseguem discernir os tempos, não percebem os perigos espirituais ao redor e vivem constantemente enganadas. Isso acontece porque o último e mais poderoso sinal da presença do Espírito Santo é também o mais negligenciado, o mais atacado e o mais necessário para permanecer firme até o fim. O sinal mais profundo de que alguém tem o Espírito Santo é discernimento espiritual, aliado à submissão total à vontade de Deus. Não é apenas saber escolher entre o certo e o errado, é perceber o que vem de Deus e o que não vem, mesmo quando parece bom, lógico ou espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, afirma que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Onde o Espírito Santo habita, existe clareza espiritual.
Esse discernimento protege contra enganos, falsas promessas, falsos ensinamentos e caminhos que parecem corretos, mas afastam de Deus. Jesus alertou sobre isso em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, quando disse que muitos seriam enganados nos últimos dias. O Espírito Santo atua como sentinela espiritual, alertando, corrigindo e direcionando. Mas esse discernimento só é saudável quando caminha junto com submissão. Não adianta discernir e não obedecer. Não adianta ouvir a voz de Deus e insistir na própria vontade. Jesus deixou o maior exemplo em Lucas, capítulo 22, versículo 42, quando declarou que não fosse feita a vontade humana, mas a vontade do Pai. Onde o Espírito Santo governa, existe rendição sincera. Aqui existe um confronto profundo. Muitos querem os benefícios do Espírito, mas não querem o governo do Espírito. Querem direção, mas não querem correção. Querem consolo, mas rejeitam confronto. O Espírito Santo não divide o trono do coração. Ou ele governa, ou a carne governa. Teólogos explicam que o Espírito Santo não veio apenas para confortar a igreja, mas para formar um povo santo, preparado para viver no presente com os olhos na eternidade. Isso muda prioridades, escolhas e até sonhos pessoais. Outro sinal final e extremamente poderoso é compromisso com a verdade até o fim. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, alerta que chegaria um tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina. Quem tem o Espírito Santo permanece na verdade mesmo quando ela confronta, mesmo quando ela dói, mesmo quando ela custa relacionamentos ou conforto. Esse compromisso não gera arrogância espiritual, gera temor de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde o Espírito Santo habita, existe reverência, respeito pela palavra e zelo pela verdade bíblica. Se você chegou até aqui, escreva agora nos comentários: Eu sou filho de Deus. Essa declaração fortalece sua fé, firma sua identidade espiritual e testemunha publicamente sua decisão por Cristo. Que o Espírito Santo fortaleça sua casa, guarde sua mente, alinhe seu coração e conduza seus passos. Que haja vigilância espiritual, discernimento claro e perseverança até o fim. Se esta mensagem edificou sua vida, inscreva-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas pela verdade da palavra. E se ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia da salvação. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador, abandone o pecado e busque uma igreja perto de sua casa para congregar, crescer na fé e viver em comunhão. O Espírito Santo deseja habitar em você, guiar seus passos e preparar sua vida para a eternidade. Permaneça firme, vigilante e cheio do Espírito Santo. A graça de Deus seja sobre sua vida. Amém.